Salve, salve família rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Vamos aí falar aí do Flamengo, que já pisou em solo brasileiro, que já está treinando para o próximo jogo. E vamos falar também de Mateuzinho, que vive aí um impasse entre Botafogo, Corinthians e Flamengo. Vamos ver aí também uma única coisa aí que poderia barrar Neymar. Vocês já ouviram falar Neymar no Flamengo? Então vamos aí, que Ladim explica a única condição que levaria o Neymar para o Flamengo. Essas e outras notícias vocês acompanham no vídeo de hoje que eu preparei para vocês. Já vou deixando aos créditos ao canal SBT Rio, que sempre traz notícia atualizada do Mengão. Vou falar de Vene Casagrande, falar de Pedrosa, sempre aí nos atualizando sobre o Malvadão. Acompanha a matéria aí que tá top, e também vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que é canal novo, então vou pedir para você que se inscreva no canal, acione as suas notificações, deixa o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Vamos acompanhar a matéria aí que está topíssima. Valeu? O Flamengo retorna hoje ao Brasil e já deve ter força máxima na próxima partida do Campeonato Carioca. Rodrigo. Os últimos momentos do Flamengo em solo americano foram de ajustes para a disputa do Campeonato Carioca. O rubro-negro retorna nesta terça ao Brasil e já desembarca em Belém, no Pará, onde enfrenta o Sampaio Corrêa na quarta. A expectativa é que os titulares já voltem para a competição de olho no clássico contra o Vasco no fim de semana, com transmissão do SBT. O técnico Tite vive a ansiedade pelo retorno ao estadual e sabe da responsabilidade em comandar o rubro-negro na temporada. Uma energia muito grande para tal, uma responsabilidade desse tamanho. De saber a importância, o quanto as pessoas do torcedor se fazem felizes quando o Flamengo vai bem, e isso nos gratifica. Mas também uma consciência de que o nosso trabalho deva ser desenvolvido com qualidade, com transparência, e com o cuidado dos atletas, mostrando o lado bom e o lado ruim que deva ser corrigido. Serão dois clássicos em sequência, já que após o clássico dos milhões, o Flamengo encara o Botafogo. Jogos decisivos para o Fla ir em busca da classificação. O rubro-negro ocupa atualmente a 8ª posição do estadual, com 5 pontos e um jogo a menos. Muito bem. Assim você conversa com a gente lá no nosso Twitter, @SBTRio, você segue a gente no Twitter, e @SBTRio Oficial, você segue a gente no Instagram. Pedrosa, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde, meus amigos. Ô, Vene, você já falou isso aqui uma vez, mas eu queria que você falasse de novo agora sim, que encerrou mesmo essa pré-temporada nos Estados Unidos. O que você encontrou de bom nisso tudo? Uma pré-temporada dessa forma, nesse formato, é sempre muito interessante, né? O jogador se descola da família, e eu acho que isso às vezes é importante para o atleta de alta performance, em que ele foca toda o seu objetivo, a sua concentração na sua preparação física, né? E aí, além disso, o que você encontrou como ponto positivo, Vene? Vamos lá. O que eu encontrei, eu vejo vários pontos positivos, mas eu vou falar na visão da diretoria do Flamengo, que eu conversei com o dirigente do Flamengo sobre essa viagem aos Estados Unidos. E eles enxergam como uma maneira extremamente positiva. Foi uma viagem maravilhosa no ponto de vista deles. Por quê? Primeiro, a preparação física, técnica e tática não foi afetada. Muito pelo contrário, eles entendem que o Tite conseguiu manter aquilo que poderia fazer se ele tivesse aqui no Ninho do Urubu. Outro ponto, criou relação com vários outros clubes importantes num mercado que vem crescendo bastante. Se aproximou do Orlando City, se aproximou do Inter Miami. O Flamengo, de certa forma, fez a marca Flamengo crescer cada vez mais no mercado norte-americano. Ontem, por exemplo, alguns jogadores fizeram uma tarde de autógrafos e casa cheia no shopping, todo mundo foi. O Flamengo tem a ideia também de colocar escolinhas do Flamengo por lá, para poder deixar a marca do Flamengo num mercado, como eu disse, vem crescendo bastante. Então, assim, de maneira geral, o Flamengo vê como muito positiva essa viagem, botou casa cheia em 2 jogos, querendo ou não, isso é importante. Enquanto o Flamengo estava nos Estados Unidos, o Flamengo conseguiu lotar também jogos, mesmo com a garotada do Campeonato Carioca, em regiões que dificilmente o Flamengo joga. Por exemplo, como foi na Arena das Dunas, no último jogo, o Flamengo botou casa cheia. E todo mundo sabia que era um time B ou C. Então, o Flamengo, de maneira geral, enxerga que foi uma viagem extremamente positiva, dentro e fora de campo.
A gente sabe que a qualidade das estruturas nos Estados Unidos, elas são excelentes, né? Isso é incontestável. E aí, então, além do Flamengo receber todo esse suporte de qualidade de trabalho, estou falando dos atletas ali, tem essa parte também, esse ponto interessante, ô Pedrosa, não pensando nos atletas e sim na marca Flamengo, na internacionalização dessa marca, que é hoje um grande objetivo de vários clubes, Fluminense, Botafogo, Vasco e, obviamente, também o Flamengo. E isso é, de fato, muito interessante. A gente viu o último jogo do Flamengo, tinha mais torcedor do Flamengo do que do Orlando. Sem dúvida. A gente sabe que a torcida do Flamengo é mundial e a gente tem que fazer um trabalho assim mesmo, por quê? Porque o futebol brasileiro nos últimos 20, nos últimos 30 anos, apesar de ser muito bom, o Brasil ser encarado como um país do futebol, o futebol brasileiro ele demorou para se profissionalizar, para entrar de fato no século XXI. Então esse trabalho tem sido feito de forma muito bem feita pelo Flamengo. Eu acho que falar de Flamengo e Brasil no mundo inteiro você conhece, mas uma coisa é você conhecer o nome, outra coisa é você realmente conhecer os jogadores, entender o que aquele clube é, o que aquele clube representa. Então acho que para o Flamengo isso aí foi muito importante, mas eu vou além disso, quando o time faz uma pré-temporada dessa maneira, é uma boa oportunidade para o Tite, por exemplo, conhecer esses atletas mais a fundo, ter tempo para conversar com cada atleta, e não é só no dia a dia, é estar ali o tempo inteiro, é como se fosse uma grande concentração. Então eu acho que isso aí ajuda muito, até vi o Arrascaeta outro dia falando sobre essa união do grupo, um lutando pelo outro, e isso também é muito importante. O Arrascaeta revelou nessa entrevista coletiva que o Pedrosa mencionou agora, que teve até churrasco. Isso é importante para o grupo ficar unido, porque de fato isso é importante, ter uma boa relação. Algo que na última temporada a gente não conseguiu ver. Inclusive jogadores brigando no ninho do urubu, que foi o caso do Varela e do Gerson. Agora você já consegue enxergar um ambiente muito melhor para você trabalhar. Não tem jeito. O jogador de futebol ele é ser humano, tal como a gente. Se não tiver um bom ambiente, o cara não vai render da melhor maneira possível. E a gente pôde ver, pelo menos, eu vi muita sinceridade na entrevista do Arrascaeta. Ontem também o Tite falou sobre isso. E a gente vê um bom ambiente. Agora, eu repito, gente, isso quer dizer que a bola vai entrar, que o Flamengo vai ser campeão de tudo? Não, mas a chance de ganhar é muito maior do que foi na temporada passada. A gente viu em 2023 que o Flamengo começou tudo errado. E quando você começa mal, termina mal. Dessa vez está sendo diferente, está terminando bem. Inclusive, uma informação, a ida do Vinha aos Estados Unidos foi de propósito, é justamente para o torcedor de lá, que está acompanhando o dia a dia do Flamengo, poder ver um reforço de perto. Tanto é que ele retornou ao Rio de Janeiro no domingo. Ele veio antes da delegação, ele poderia ter vindo direto. Mas não, o Flamengo montou essa logística especial para ele, justamente por causa disso, para aproximar o torcedor rubro-negro de lá, que está acompanhando o dia a dia em Orlando, e ver também um reforço de perto. Foi uma oportunidade bacana também. Se a gente fala de torcedor que fica com saudade sendo off-Rio, imagina off-Brasil, Lucas Pedrosa. Isso é verdade. Eu vejo pelo Botafogo, tem várias torcidas, inclusive nos Estados Unidos, e fico pensando, eles se juntam, todo jogo, eles organizam, porque quando você mora fora do seu país, já bate uma saudade natural da sua cultura, da sua família, das suas raízes. E mesmo que você esteja super adaptado ao lugar, que eu acho que é a maioria, e quando você tem, além disso, quando você tem uma paixão muito grande pelo seu clube, você também sente nessa nossa rotina de pegar o dia, ir até o estádio, tomar uma com seus amigos e conversar, depois entrar no estádio ou juntar num barzinho. E é isso que essas torcidas de fora do Brasil fazem. E para o jogador de futebol, traz aquele Victoria's Secret que eles gostam. Bota aquela bolsa da Louis Vuitton embaixo do braço. Compra uma nova. Aqui, conhece o Mickey. Conhece o Mickey. E você falou de família, o Flamengo deu a possibilidade de um jogador, se quiser, levar a família para lá. Óbvio que não no mesmo avião, mas enfim, a gente pôde ver vários jogadores levando família lá. Eles ficavam no hotel? Ficavam no hotel separado, alguns. Porque o Flamengo teve dia de folga, eventualmente, se não me engano, foram 2 dias de folga. E aí eles puderam curtir com familiares. Aquele jogador que queria ter o familiar. Se o cara quisesse ficar mais concentrado longe da família, tinha a opção de não levar. Sim. Mas o Flamengo deu essa possibilidade também. Ou seja, um ambiente maravilhoso. Quando eu falo descolar da família, Pedrosa, eu não falo não olhar a família. Eu falo dormir num hotel, ter uma noite de sono completa, porque eu tenho filha pequena. Claro. Eu sei que se meu marido fosse um atleta ou eu não dorme a noite inteira, gente. Claro. É mãe. É isso, Vene. Inclusive, então, na última Copa do Mundo, a gente discutiu discutiu isso aqui. Vocês vão se recordar quando o Paquetá largou o treino e foi atender o filho ou a filha, enfim, desculpa, eu não lembro agora, que estava chorando. Eu, na ocasião, eu não gostei disso, acho errado. O
cara parar o treino para poder atender a família. Nesse caso aí, a família não chegou perto do treinamento. É muito no dia a dia da folga ali que eles tinham nos Estados Unidos. Você queria falar algo sobre a Victoria's Secret? Não, ou a gente Não, pode mudar o não, assunto? eu só ia falar que quando esses torcedores moram fora do país e eles se encontram para ver os jogos, é uma parte do Brasil que eles levam para lá. Então essa comunhão é verdade. muito importante. Só isso que eu ia falar mesmo. Vene Casagrande, tem novidade sobre o Mateuzinho, Vene Casagrande? Tem novidade. Tá mais pro Botafogo, tá mais pro... Tem novidade mesmo? Tá mais pro Depende do Corinthians? ponto de vista. Do ponto de vista do jogador, tá mais pro Corinthians. Do ponto de vista do Flamengo, tá mais pro Botafogo. E aí você vai Tá me o perguntar... mesmo que ontem, ou mudou alguma coisinha? Tá a O que mesma mudou é o coisa? seguinte, os jogadores e os empresários do jogador avisaram o Flamengo. Beleza, se não for no Corinthians, a gente prefere ficar no Flamengo. E não é nada pessoal contra o Botafogo. Vamos explicar isso. O Mateuzinho, querendo ou não, ele ficou uma semana no Corinthians. Ele conheceu os novos companheiros, ele conheceu Mano Menezes, ele conheceu Fagner, que é um jogador da posição dele que ele admira pra caramba, e ele queria trabalhar com Fagner. Ele ficou uma semana vivendo o ambiente do Corinthians, inclusive assistiu ao jogo nas arquibancadas. Volta pro Flamengo. Beleza, não teve acordo entre Flamengo e Corinthians. Vem o Botafogo, faz uma proposta. O Corinthians iguala a proposta. O Flamengo, pela questão de relacionamento, que não gostou da postura do Corinthians, não quer fazer negócio com o Corinthians, quer fazer negócio com o Botafogo, até pelo John Textor, Rodolfo Landim, que a gente sabe que eles são muito próximos. Mas aí, na noite de ontem, a gente até publicou isso nas redes sociais, os jogadores e os empresários viraram para o Flamengo e falaram, beleza, se não for para o Corinthians, a gente também não quer fazer no Botafogo, a gente prefere ficar aqui no Flamengo. E aí está esse entrave, esse impasse. Eu vou dar minha opinião, eu acho que nesse caso o Flamengo poderia abrir uma exceção e voltar a negociar com o Corinthians. Porque tem que ver o lado pessoal do jogador Falamos, também. né, Pedrosa, Nada isso. contra o Botafogo. Eu, no lugar dele, Claro. eu também queria ir para o Corinthians, porque se ele ficou uma semana lá, viveu o ambiente, ele com certeza viu que ele pode render com a camisa do Corinthians. Ainda tem o fator do pai dele, que é torcedor de nascença do Corinthians. Então, cara, assim, envolve muita coisa. Acho que nesse ponto, o Flamengo poderia voltar a negociar com o Corinthians, até porque o Corinthians igualou a proposta do Botafogo. E assim, na verdade tem dois pontos aí. Eu acho interessante, Pedrosa, realmente a questão do pai dele ser corintiano, mas eu acho que muito além disso é a questão de tudo que ele já viveu no início da temporada vivendo o Corinthians. Sim. Mas quem coloca ele nessa situação constrangedora não é o Flamengo, é o próprio Corinthians, né? Exato. Então é uma situação muito delicada até do contato entre Corinthians e Flamengo. É muito delicado isso, né? A gente falou do Flamengo, a gente falou do Corinthians, falamos do Mateuzinho e não falamos do Botafogo. Se eu fosse o Botafogo, eu jamais contrataria o Mateuzinho. Ele não quer jogar no Botafogo, isso está claro. Por que eu vou insistir no atleta que quer jogar em outro clube? Ele não quer jogar no Botafogo, ele prefere ir para o Corinthians e se ele não for para o Corinthians, ele prefere ficar no Flamengo. Ou seja, o Botafogo nem é opção para ele. Pelo lado do Botafogo, se eu fosse John Textor, eu jamais insistiria nessa contratação. Por que eu vou trazer um atleta que não quer jogar no meu clube? Por quê? Qual é o motivo disso? O Botafogo não tem 4 milhões de euros para poder buscar outro lateral direito? É claro que tem. É um valor alto É um até, valor né? alto, inclusive, é um ótimo valor para um lateral. Então, por que insistir num jogador que não quer jogar no seu time? Eu não consigo entender E a não cabeça é nem do John por Textor. 100%. 4 milhões de euros por 60%. Eu não consigo entender. Proporcionalmente falando, sou péssimo em matemática, mas proporcionalmente Não arrisca, falando, amigo. daria Ó, quanto? e vou mais falar- de 100% daria mais de 25 E milhões de reais posso no usar Mateuzinho. a mesma coisa pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique, se quisesse jogar no Botafogo, já estava aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Ponto. O Esse que não negócio há de ficar nenhuma em- dificuldade ficar em- de adaptação. Ficar insistindo em jogador que não quer jogar no seu É, time eu por também pura acho. birra, pô, pelo amor de Deus. Paradoxo que Pô. a gente vive, hein? Mateuzinho, terceira opção no Flamengo, Corinthians e Botafogo brigando por ele. Pois é, mas isso não é algo muito incomum no futebol. E sendo que ele ainda recusou o Red Bull Bragantino antes dessa história toda, ainda teve isso. Isso, e conversamos aqui. Você achou que ele não deveria É recusar? O Pedrosa diz que entende. O lado dele escolheu o Corinthians. A enquete de hoje é sobre isso, inclusive. Qual deve ser o destino do Mateuzinho após a novela envolvendo a sua transferência? Volta lá. Gente, me deu um raio de gagueira agora. Vocês viram? Bateu um raio aqui, pum. Você viu, Vene? Vai pro Botafogo, vai pro Corinthians, fica no Flamengo. Eu quero saber uma coisa. Lá no Twitter, ô Vene, eu vi uns torcedores rubro-negros falando assim, caramba, o torcedor tinha que torcer pra ele ir pro Botafogo. Porque no Botafogo, o que a gente entende é que vai ter um pagamento, que o jogador vai estar com tudo ali. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui trazer para você o que Ladinho explica aí, única condição que levaria Neymar ao Flamengo. Vocês acham que Neymar não viria no Flamengo? É possível sim. E ainda em Orlando, em Orlando, quando estava lá nos Estados Unidos,
O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, recebeu um pedido aí de um jovem torcedor rubro-negro para contratar o astro Neymar. Entretanto, o tom da brincadeira Landim afirmou que a única possibilidade de que o craque aí jogar atualmente na Gávea era vender todo o elenco para que o astro jogue sozinho dentro de campo. Ainda palavras aí do Rodolfo Landim. O Neymar custou mais de 200 milhões de euros ao Hilal. E o meu orçamento é de 35 milhões de euros por ano. Como você quer que eu compre o Neymar? O Neymar ganha igual a todo o time do Flamengo junto. Você prefere que o Neymar jogue sozinho ou um time todo do Flamengo? Perguntou aí com risadas o presidente aí, Rodolfo Landim. E o jornalista crava que Neymar ainda irá jogar no Flamengo. Eu tenho certeza que ele termina jogando no Flamengo. Isso eu tenho certeza absoluta. Não no Santos, e sim no Flamengo. O Neymar termina a carreira jogando no Flamengo. Acho que depois da Copa do Mundo, ou um ano antes ou depois da Copa, não sei qual será a situação. Ainda acho que Neymar aí virá para o Flamengo. E no futebol brasileiro aí, Neymar, que já admitiu o desejo de atuar no Flamengo, só vestiu a camisa do Santos, onde é cria da base da equipe paulista. Então aí, uma brincadeira, acabou trazendo uma explicação o porquê que Neymar ainda não está no Flamengo. Mas ao fim da sua carreira aí, todos aí esperamos pela Neymar jogando ainda no Flamengo, porque o desejo do jogador é esse. Então vamos aí, Landim, atender o pedido de Neymar aí de jogar no Flamengo. Não precisa nem pagar salário, só vir jogar. Então é isso, pessoal. Queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.